Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tua família. Deus me deu uma revelação. Confie nos caminhos de Deus. Ainda que você não saiba o porquê que algumas coisas estão acontecendo, ainda que você não saiba, porque nós pensamos sempre que o caminho que Deus tem para nós é uma linha reta. E na verdade, é uma linha, sabe, diferente. Tem muitos desvios, tem muitas voltas, tem rótulas, tem pontes e tem muitas vezes encruzilhadas que nós não sabemos até como que chegamos ali. No entanto, temos que acreditar que o Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará, como diz a palavra de Deus. Ainda que você tenha começado pequeno, você tem que crer que Deus vai levar você a grandes coisas. É por isso que Deus dá promessas, é por isso que Deus revela grandes planos, grandes projetos, grandes destinos. E nós devemos crer e confiar que o plano de Deus é perfeito. Escreve aí nos comentários, o plano de Deus é perfeito. E você que está na televisão comigo, vai lá no meu canal do YouTube e escreve nos comentários, os planos de Deus são perfeitos. Preste atenção na palavra, em Isaías 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Não vamos entender tudo o que acontece na vida, mas quando colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, temos a certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Até porque os pensamentos dele estão sobre nós, estão sobre o nosso caminho. Você tem que entender que Deus está querendo conduzir você a um lugar de plenitude, de abundância, de paz. E não pensar que Deus perdeu o controle da sua vida, ou que Deus está fazendo você sofrer, ou que é karma, você está passando por dificuldades. Não pense dessa maneira. Você tem que acreditar nos planos de Deus. As pessoas falam muito hoje, não, de certo era para mim passar por isso, sofrer. Deus tem um caminho de sofrimento, a minha carreira é a carreira da infelicidade, é a carreira do sofrimento, não. Pare com esses pensamentos negativos, comece a acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Aqui está o teu destino. Toda vez que você coloca a tua vida nas mãos de Jesus, você está sendo conduzido no caminho de Deus. Preste atenção aos sinais, preste atenção às placas. Sabe, eu tenho um parente meu que viajou por todo o Brasil de caminhão, caminhoneiro. E ele, na época que não tinha GPS, eu perguntei para ele, eu me lembro que eu era pequeno, eu perguntei para ele, vem cá, e como é que você não se perdia? E daí ele sempre dizia a mesma coisa, é só olhar para as placas, que você não se perde em lugar nenhum do Brasil. E é verdade, na vida Deus dá as sinalizações a nós, e se nós prestarmos atenção no que Deus está nos mostrando, certamente vamos chegar ao nosso destino. No entanto, vai parecer que você está perdido, vai parecer que Deus perdeu o controle, ainda que eu não acredite que nem por um segundo, nem por um milésimo de segundo, Deus perde o controle da nossa vida. Deus nem sempre nos leva em linha reta. A Escritura diz que tudo serve a um plano, e a um plano perfeito, a um plano de Deus. Ele vai fechar uma porta para nos forçar a mudar. Estávamos confortáveis onde estávamos satisfeitos, mas Deus não estava satisfeito. Ele tem algo maior, maior do que nós imaginamos. Dá para confiar nesse plano? Nesse plano que é perfeito? Nesse plano que não falha? Deus nos tira de zonas de conforto, Deus nos tira de lugares, porque Deus está vendo coisas que nós não vemos. Os olhos de Deus conseguem ver tudo. Os olhos de Deus veem o meu amanhã. Os olhos de Deus olham para 7 anos, para 10, para 15, para 20. Quando Deus trouxe o sonho ao faraó dos 7 anos
de abundância e dos 7 anos de crise, de seca, de pobreza, Deus sabia 14 anos para frente do que iria acontecer. Deus revelou um pensamento de 14 anos. Um pensamento do que iria acontecer, o tempo de vacas gordas e o tempo de vacas magras. Entenda uma coisa, Deus conhece o futuro, você não conhece. Você não conhece, pare de questionar a Deus. Pare de dizer que Deus não sabe. Pare de dizer que Deus está perdido. Ele conhece todo o caminho, Ele conhece todas as vielas, Ele conhece todas as margens, Ele conhece todas as rótulas desse mundo, Ele conhece cada quilômetro quadrado dessa terra. Aprenda que Deus pode estar usando determinadas situações na sua vida para lhe empurrar para um lugar melhor. Deus sabe o amanhã, é por isso que Ele está lhe desconectando de pessoas. Ainda que você tenha apego a algumas pessoas, ainda que você goste de algumas pessoas, ainda que você já esteja aculturado, sabe, com os costumes daquele lugar, ainda que você já esteja abraçado com aquele povo, ainda que você tenha laços fortes com aquele trabalho, com aquelas pessoas ou com aquela igreja, Deus muitas vezes está nos empurrando, sabe, através das configurações dele para um lugar melhor, para um lugar maior. E eu aprendo uma coisa, e isso está aqui dentro do meu coração: nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece. Escreve aqui nos comentários: nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus está permitindo essa tempestade, se Deus está permitindo esses ataques contra você, se Deus está permitindo que essa porta se feche na sua cara, Deus está preparando algo maior para a sua vida. Um treinador cristão de futebol americano estava por 6 anos cuidando de um time muito conhecido, mas ele queria coisas maiores e no final dos 6 anos o chamaram e o demitiram. E ele ficou sem entender porque foi Deus que direcionou ele a aceitar aquele convite, a aceitar aquele contrato. Em menos de um ano, um time entrou em contato com ele e pediu para ele treinar. Aquele time ganhou o Super Bowl, que é um dos principais campeonatos de futebol americano que existe nos Estados Unidos. E ele testificou que existem tempestades na nossa vida que acontecem já para nos direcionar aos lugares certos e às pessoas certas. E ele disse: se eu não tivesse sido demitido, eu não estaria hoje com a minha taça de campeão, eu não estaria hoje como um vencedor, porque Deus queria me levar a um outro lugar. Os planos de Deus e os caminhos de Deus são perfeitos. Eu volto a falar, confie no processo de Deus. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui nesse momento e Deus está dizendo: confie no processo de Deus. Eu sei que o processo é doloroso, no processo você pensa que vai morrer, no processo você pensa que vai dar tudo errado, no processo você pensa: puxa, foi uma burrada, foi uma má decisão, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe para onde está lhe conduzindo, confie nos caminhos de Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu sei que essa palavra é um norte para muitos que estão me ouvindo aí, e certamente, se você confiar nos planos de Deus, você nunca ficará decepcionado. Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada família que está orando junto comigo. Coloca a tua mão sobre eles agora. Toque-os com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, agora, declarando saúde a toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Eu digo ao câncer, eu digo às infecções, tumores, inflamações no corpo, dores. Retire-se e renda-se ao nome de Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde do alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos seus pés. E oro, Senhor, para que a partir de hoje a recuperação dessa pessoa seja total e seja completa. Cancela agora toda ação contrária, todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, contra essa casa. Tudo que ataca as crianças, tudo que oprime os casais, tudo que oprime